Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu Promaciba aqui mais uma vez no nosso canal. Hoje para estar falando com vocês sobre um tema bem clássico da nossa matemática. Tá? Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho sobre as razões trigonométricas. Vou falar sobre trigonometria. Então, quer saber um pouquinho mais de matemática? Vem com Promaciba! Pois bem, pessoal, então vamos falar de razões trigonométricas, ok? Para começar, é necessário nós relembrarmos um pouquinho sobre o conceito do triângulo retângulo, tá? O clássico triângulo retângulo. Então, aqui nós temos tá bom? Triângulo retângulo, tá? Um triângulo ABC, lados A, B e C, ok? De vértices ABC, lados Azinho, Bzinho e Czinho, ok? Então, esse é um triângulo retângulo porque nós temos aqui um ângulo que nós chamamos de ângulo reto, tá? Ângulo reto, aquele ângulo que possui 90 graus, tá ok? Então, esse aqui é o símbolo que identifica um ângulo reto, tá bom? Um quadradinho com um pontinho dentro. Então, aqui nós temos um clássico triângulo retângulo, tá? Também é necessário, pessoal, que nós relembremos um pouquinho o conceito também sobre o Teorema de Pitágoras, tá? O velho e clássico Teorema de Pitágoras que nós estudamos aí, geralmente por volta do sétimo, oitavo ano, mais precisamente oitavo ano, né, do ensino fundamental, ok? Então, para isso, nós precisamos relembrar aqui no nosso triângulo retângulo que nós temos esse lado maior do nosso triângulo retângulo, que é o lado Azinho, ok? É o lado maior do triângulo retângulo. E esse lado é o lado que nós chamamos de hipotenusa. Tá bom, pessoal? Então, esse lado maior, que está exatamente oposto ao ângulo reto, tá? É o lado oposto ao ângulo reto, é o lado chamado hipotenusa, ok? E esses outros dois lados aqui, que é o lado Bzinho e o lado C, são os chamados catetos. Esse é um cateto e esse aqui é um outro cateto, tá? Então nós temos aqui os nossos catetos e nós temos aqui o que nós chamamos de hipotenusa. Os catetos são os lados que compõem dentro do triângulo retângulo o ângulo reto de 90 graus, tá? Ok? Então, relembrando um pouquinho também sobre o Teorema de Pitágoras, né? Que o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos também ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto também ao quadrado. Ok? Então, agora mostrando um pouquinho para vocês sobre as razões trigonométricas em si, tá bom? As razões trigonométricas são três, tá? E são chamadas de razões porque são apresentadas na forma de uma razão, né? E uma razão, nós sabemos que uma razão nada mais é do que uma divisão, ok? Então, as razões trigonométricas são três, que são os chamados seno, cosseno e a tangente, tá? Então, assim, pessoal, uma das formas, digamos assim, mais fáceis, né, para que a gente possa estar decorando aí as razões trigonométricas, porque as razões trigonométricas é uma coisa que nós temos que saber de cabeça,
É uma coisa que tem que estar decorada na nossa mente, tá, pessoal? Então aí é uma das formas mais fáceis aí para estar se decorando, tá, as razões trigonométricas. É a gente pensar, quando tá aquele calorzão, né? Aquele sol de rachar, a gente gosta de tomar uma coquinha, não é? Uma Coca-Cola. Só que quando tá bem quente, aquele tempo bem abafado, uma coca só não basta pra gente, né? Então a gente toma pelo menos aí umas duas coquinhas, para que a gente possa estar refrescando bem o calor, né? Então uma coca só geralmente não é suficiente, tá? Então a gente costuma tomar duas cocas. Então olha só, uma coca aqui e outra coca aqui, tá? Duas cocas, coca e coca, ok, pessoal? E o resto aqui a gente completa com HH, tá? Isso é só uma brincadeirinha aí, uma forma para a gente conseguir decorar essas fórmulas, tá bom? E essas razões trigonométricas, pessoal, o seno, o cosseno e a tangente, tá? O que significa aqui esse coca e esse H? Pessoal, isso aqui nada mais é do que o seno, ele significa o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? O cosseno, ele representa o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? E a tangente representa o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? E aí vem a pergunta, poxa, Promaciba, mas o que é cateto oposto, cateto adjacente? O que é o oposto e adjacente? Vou estar mostrando aqui para vocês, tranquilamente, tá? Então, para isso, tenho esse exemplo aqui embaixo, tá? Nós temos aqui um triângulo retângulo, ok? Eu tenho nesse triângulo retângulo aqui dois ângulos destacados, um ângulo beta, tá? Que eu vou chamar de beta, tem um betazinho aqui, ó, tá? E o ângulo delta, um deltazinho pequenininho aqui, tá? Para representar esses dois ângulos aí, beta e delta, tá? Aqui nós temos um triângulo retângulo, tá? Eu tenho meu ângulo reto aqui, ó, de 90 graus, tá ok? E seus outros dois ângulos, tá? Eu tenho um lado aqui do meu triângulo retângulo que mede 12, tá? Aqui embaixo eu tenho a minha hipotenusa, porque como eu disse para vocês, a hipotenusa ela sempre vai estar do lado oposto do ângulo reto, ok? Então eu tenho a hipotenusa que mede 20 graus, ou seja, 20, né? Pode ser, por exemplo, 12 metros e 20 metros, ok? Então, pessoal, uma vez que eu tenho dois lados, a medida de dois lados do meu triângulo, eu consigo tranquilamente descobrir o meu outro lado aplicando Pitágoras, tá? Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual o cateto mais o outro cateto, ambos elevado ao quadrado, tá? Então, como eu falei para vocês, né, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, eu tenho aqui que 20 ao quadrado vai ser igual a um dos catetos, que é 12. Então, 12 ao quadrado mais o outro cateto que eu não tenho, né, elevado ao quadrado também, tá? Então, realizando esses cálculos aí, pessoal, tá? 20 ao quadrado, nós temos aqui então 400, tá? 12 ao quadrado, nós temos aqui 144, mais o outro cateto elevado ao quadrado, tá? Então, trazendo esse 144 para o lado de cá, nós teremos que o meu cateto ao quadrado vai ser igual a 400 menos 144. Eu vou ter, então, 256, ok?
Eu passo essa potência para o outro lado, né? Ela vai em forma de raiz. Então eu tenho aqui que o meu cateto vai ser igual à raiz quadrada de 256. Tá? Ou seja, o meu cateto vai ser igual a 16. Tá? Logo, eu posso afirmar então que esse lado aqui mede 16 metros. Tá bom, pessoal? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os catetos, tá? Eu mostrei aqui nas razões trigonométricas, né? Que aqui, por exemplo, eu tenho um cateto oposto, aqui um cateto adjacente, né? Cateto oposto e cateto adjacente. Professor, mas o que vai ser cateto oposto e o que vai ser cateto adjacente? Pessoal, para a gente distinguir cateto oposto de cateto adjacente, vai depender muito da visão do ângulo em questão, ok? Depende muito do ângulo em questão que a gente está trabalhando. Por exemplo, vamos tomar aqui, nesse nosso triângulo retângulo, esse ângulo beta, tá? Ângulo beta. Eu sei que os meus catetos são esses dois aqui, ó, o 16 e o 12, tá? Agora, para saber quem é oposto e quem é adjacente, vai depender da visão do ângulo. Então, eu vou tomar como exemplo, primeiramente, esse ângulo beta aqui, ó, tá? Esse ângulo beta. Pessoal, oposto ao meu ângulo beta, eu tenho quem? Né? Oposto ao meu ângulo beta, eu tenho o 16, ou seja, eu tenho esse cateto aqui, tá? Então, tendo como visão o meu ângulo beta, o meu cateto adjacente vai ser o 16, ok? E aqui, ó, do ladinho aqui, ó, do meu ângulo beta, eu tenho quem? Eu tenho esse 12 aqui, tá? Que está do lado aqui, ó. Tá do ladinho aqui do meu ângulo beta. Pessoal, quando nós temos alguma coisa que está do lado, tá? Na matemática, nós dizemos que essa coisa ela é adjacente, tá? Estar ao lado, é ser adjacente, tá? Então, tendo como exemplo, como ponto de vista o meu ângulo beta, o meu cateto oposto é o 16 e o meu cateto adjacente é o 12, ok? Então, olha só, agora, tendo como ponto de vista o meu ângulo delta, olha como a coisa muda de visão, tá? Quem que está oposto ao meu ângulo delta aqui é o 12, tá? Então, o 12, ou seja, esse lado aqui, ó, do triângulo retângulo, tendo como ponto de vista aqui o meu ângulo delta, é o 12, tá? O 12 antes, né? Tomando o beta, o ângulo beta como ponto de visão, o 12 era cateto adjacente. Agora, tendo como visão o ângulo delta, o 12 se torna o ângulo oposto, tá? E do ladinho aqui do ângulo delta, quem que nós temos? O 16. Então, o 16, tendo como ponto de vista o delta, é o cateto adjacente. Tá ok, pessoal? Então, isso é para mostrar para vocês que a distinção entre cateto oposto e cateto adjacente vai depender muito do ponto de vista do ângulo que nós trabalharemos, tá bom? Então, espero que tenha ficado aí um pouquinho claro para vocês, tá? E eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó, pessoal, tá? Dois exemplos para que a gente possa estar colocando isso aí em prática, tá bom? Olha só aqui, ó. Então, olha só. Pegando aqui esse exemplo 1, tá? É um exercício 1 aí para a gente estar fazendo e colocando essas razões trigonométricas em prática, tá ok? Então, olha só. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Tá bem visível aqui, ó. O nosso ângulo reto, nosso ângulo de 90 graus, tá? Esse triângulo retângulo, ele tem, além do nosso ângulo de 90 graus, ele tem um ângulo de 28 graus, tá? Ok? Um ângulo de 90 graus e um ângulo de 28 graus.
tá? Logo, isso leva a crer que o nosso outro ângulo aqui, ó, mede 62 graus, tá? Porque, como nós sabemos, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Então, se nós temos 90 aqui, temos 28 aqui, né? E não sabemos quanto tem aqui, lógico que dá para saber, né? Tendo que a soma dos três tem que dar 180, então, consequentemente, esse ângulo mede 62, tá? Mas isso é só para um exemplo prático aqui, ok? Então, nós temos nesse lado aqui, ó, do triângulo, temos a medida de 8 centímetros e nós temos aqui um X, tá? Que é um dos catetos aí desse triângulo retângulo. Aí eu coloquei algumas informações aqui, olha só. Sabendo que o seno do ângulo de 28 graus ele é igual a 0,46 e que o cosseno do ângulo de 28 graus é igual a 0,88, assim como a tangente desse ângulo de 28 graus é 0,53, calcule o valor de x. Tá? Então, nós temos que descobrir o que aqui? O valor desse x. Tá? E aqui nós temos os valores para o seno de 28 graus desse ângulo, o cosseno e a tangente, todos desse ângulo aqui, ó, de 28 graus. Tá bom? Então, olha só. Se nós formos aí calcular, tá? Calcular o seno de 28 graus. O que é o seno, pessoal, que eu mostrei lá para vocês, lembra? O seno nada mais é, olha só, vou colocar aqui, ó. Seno de 28 graus. O seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? O cosseno de 28 graus, ele é o quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? E a tangente de 28 graus, ele é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Então, olha só, o que nós temos de informação nesse triângulo retângulo aqui, ó? Nós temos a nossa hipotenusa, tá? Porque hipotenusa, como eu disse para vocês, está oposta ao ângulo reto, né? Então, oposta ao ângulo reto é esse lado do triângulo aqui. Então, ele é a nossa hipotenusa, tá? E o que nós queremos descobrir aqui é esse lado aqui, tá? Esse lado aqui, pessoal, o que ele é em relação ao ângulo de 28 graus, tá? Oposto ao ângulo de 28 graus, nós temos o nosso cateto oposto. Então, o nosso x é o nosso cateto adjacente, tá? Então, nós temos cateto adjacente e nós temos hipotenusa, tá? Então, quem que a gente vai estar usando aqui, ó, para descobrir o valor do x? O cosseno, tá? Cateto adjacente e hipotenusa, tá? Então, olha só. Nós estamos dizendo que o cosseno de 28, tá? Ele é igual a 0,46, tá? 0,46. Então, esse 0,46, ele vai ser igual a quem? Ao cateto adjacente, que é 8, sobre quem? Sobre a hipotenusa. Tá? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Na verdade, isso aqui está até invertido, né? O cateto adjacente, vou colocar aqui do ladinho de novo, tá, pessoal? Ó, olha só, vou colocar aqui embaixo. O meu 0,46 ele é igual ao cateto adjacente, o cateto adjacente é o x, tá? E a minha hipotenusa é o 8, tá? Vou até apagar isso aqui, ó. Esse aqui não vem ao caso. Tá ok? Então, pessoal, se eu quero saber o valor do meu x, eu posso tranquilamente pegar esse 8 que está dividindo e mandar ele para cá, ó.
para esse lado da equação, tá? Como ele está do lado direito, né? Tudo isso aqui está do lado direito, meu 0,46 está do lado esquerdo. Eu pego meu 8 e mando para o lado esquerdo, né? Ele vai passar, obviamente, multiplicando, porque aqui ele está dividindo, tá? Então, nós teremos aqui, ó, vou dar uma sequência aqui embaixo, tá? Que o meu x vai ser igual a 0,46 vezes 8, tá? 0,46 vezes 8. Logo, isso aqui vai ser igual a 3,68, tá? É 0,46 vezes 8. Ok, pessoal? Então, aqui eu tenho o meu valor de x, tá? 3,68. Bem tranquilo, né, pessoal? E, obviamente, como eu havia explicado para vocês, né? A partir do momento que nós temos as medidas de dois lados do triângulo retângulo, aplicando o teorema de Pitágoras, nós conseguimos tranquilamente descobrir o valor do outro lado do triângulo retângulo, tá? Só aplicar Pitágoras. Bem simples. E para terminar, pessoal, quero mostrar um outro exemplo para vocês, tá? Olha só, temos aqui mais um triângulo retângulo, tá? Tá aqui o nosso ângulo reto. É um triângulo ABC, né, de vértices ABC. Aqui no lado de baixo eu tenho um X, aqui eu tenho um Y e aqui eu tenho um 2, a medida desse meu lado, ok? E olha as informações que eu tenho aqui, pessoal. Dado que o seno do ângulo de 30 graus é 0,5, o cosseno do ângulo de 30 graus é 0,866 e a tangente do ângulo de 30 graus é 0,577, determine o valor de x e de y. Olha que legal. Determine o valor de x e de y. Então, nós temos aqui um ângulo de 30 graus, tá? Que é o ângulo que está no vértice A, é o ângulo A, né? Vamos chamar assim. E nós queremos saber o valor de x e y. Tá ok? Então, olha só. Para que eu saiba, por exemplo, o valor de y, tá? Em relação ao ângulo de 30 graus, o y quem é? Ele é... Quem que ele é, pessoal? Lembra o que eu falei para vocês? Olha só, oposto ao meu ângulo reto está a minha hipotenusa. Então, quem que é esse 2 aqui? É a minha hipotenusa, tá? Oposto ao ângulo de 30 graus, quem é? É o cateto oposto. Então, esse aqui é o cateto oposto. Logo, o meu y é o cateto adjacente, tá? Então, se eu quero saber quem é o meu cateto adjacente, né, dado que eu tenho como informação a hipotenusa, eu vou usar quem? Vou usar o cosseno, tá? Porque lembram-se, ó, olha só, cosseno, ele é igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Tudo bem, pessoal? Então, eu estou dizendo aqui, olha só, que o cosseno de 30 graus é igual o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Quanto é o cosseno do meu ângulo de 30 graus? 0,866. Vai ser igual a quem? Ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Então, olha só. Esse 2 eu posso mandar para cá, tá? Vai ficar 0,866 vezes 2. Tá? Logo, meu y vai ser igual a 0,866 vezes 2. Logo, meu y vai ser igual a 1,732. Tá? Esse é o valor do meu y. E se eu quero saber o valor de x, pessoal, tranquilão também, tá?
Eu terei, no caso, o cateto oposto e eu terei como informação a minha hipotenusa, tá? Então, quem que eu vou usar? Eu vou usar o seno. Logo, seno de 30 graus vai ser igual a quem? Ao cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Quem que é o seno de 30 graus? 0,5. Cateto oposto sobre a hipotenusa, pessoal, eu terei quem? Eu terei o x sobre 2, tá? Olha aqui, ó. Vou até colocar aqui embaixo. Então, x sobre 2, tá? E quem que é o seno de 30 graus? 0,5, ou seja, 1 meio, tá? 0,5 nada mais é do que 1 meio. Tranquilão, tranquilão, pessoal. Regrinha de 3 aqui, ó. Olha só, que prático, tá? 1 vezes 2 é 2. Dividido por 2, nada mais é do que 1. Logo, meu x é igual a 1. Ok? Tranquilão, tranquilão. Então, posso dizer aqui, ó, meu x igual a 1, tá? E o meu y aqui, ó, igual a 1,7, aproximadamente, tá? Aproximadamente 1,7. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho sobre as razões trigonométricas, tá? Esses valores, tá, que nós temos aqui, ó, para o ângulo de 30 graus, eu vou estar mostrando posteriormente em uma outra videoaula para vocês um pouquinho sobre os ângulos notáveis nas razões trigonométricas, tá? Vocês vão ver aí que existem valores definidos para todos os ângulos, mas existem alguns ângulos dentro de razões trigonométricas que são os ângulos geralmente aí que são mais trabalhados, tá? Não vou nem colocar aqui para vocês quais são, mas posteriormente vocês vão ver aí numa próxima videoaula esses ângulos aí que são chamados ângulos notáveis, tá? Ou arcos notáveis. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de introdução sobre razões trigonométricas. Tá bom? Se curtiram a videoaula, vão lá no videozinho, dá um like, ok? Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione lá o sininho, porque aí a cada videoaula nova vocês serão notificados, ok? E com isso ajudarão bastante aí a realização dessas videoaulas aí do Promaciba, ok? Então, grande abraço e até a próxima videoaula, pessoal.